E agora, para dar continuidade, nós iremos passar a palavra para o nosso primeiro debatedor, que é o Dr. Carlos Rebouça. Ele é advogado criminalista, professor de Direito Penal e também Processo Penal, coordenador criminal do Tribunal de Defesa das Prerrogativas e membro da Comissão de Liberdade Religiosa e também pastor evangelista. Bom dia. Boa tarde. Tem gente que diz que como eu não almocei é bom dia ainda, né? Então, vamos ficar pelo bom dia, que são 12h10. Eu quero agradecer aqui ao Dr. Cândido Alexandrino, porque a sua palestra, além de brilhante, adiantou muito o que eu iria falar. Então, facilitou aqui o tempo para mim. Quero cumprimentar a mesa na pessoa da presidente, a doutora Edilane Amaral, e cumprimentar todos vocês na pessoa do Dr. Robson Sabino, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. E a questão é essa, liberdade. O que é liberdade? Você é livre? E se você é livre, as pessoas respeitam essa liberdade que você tem? O dicionário Michaelis, em uma das definições de liberdade, diz o seguinte: poder de agir livremente dentro de uma sociedade organizada, de acordo com os limites impostos pela lei. Outro dicionário fala sobre a liberdade de consciência e diz que é direito de professar as opiniões religiosas e políticas que se julgarem verdadeiras. Todo ser humano tem o direito de professar a sua consciência, seja política, seja religiosa. E não pode ser impedido de falar porque pensa diferente de mim, porque penso diferente de você. Nem que seja a última coisa que eu faça, eu vou defender o seu direito de falar, ainda que seja totalmente oposto ao que eu penso. O nosso raciocínio tem que ser esse. Todo o tempo todo. Eu vou dar um exemplo. Hoje nós temos um mal chamado politicamente correto. Politicamente correto é uma desgraça, meu amigo. Ele aprisiona e cerceia a liberdade de todo e qualquer cidadão, principalmente quando o tema é religião. Vou dar um exemplo para vocês. No ano de 2010, o time do Santos, Santos Futebol Clube, eu acho o nome, eu sou muito ligado em futebol, organizou uma visita a um local. O nome era Lar Espírita Mensageiros da Luz, lá em Santos. Foi em abril de 2010, para entregar ovos de Páscoa às pessoas tratadas naquele local, que era um lar espírita. Só que o time fez o quê? Esqueceu de combinar com os jogadores. Colocou todo mundo dentro do ônibus, levou para o local, e quando chegou lá, os jogadores, dentre eles Robinho, Neymar, Ganso, Roberto Brum, se recusaram a entrar, porque era um local de prática espírita, de espiritismo. E esses jogadores, normalmente aqui o Neymar na época era um crente fervoroso, e os outros também, e se recusaram a entrar. Então o Jornal Nacional fez uma festa em cima desses, naquela época, meninos. Eu acho que o Neymar devia ter 17 anos, por aí. Não sei qual a idade dele hoje, foi em 2010, faz 8 anos. Ele era saindo da adolescência, virando homem. E a questão não é essa, porque inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente preserva o direito de consciência e de livre manifestação do pensamento dos adolescentes também. Então foi feita uma festa de ataque a esses jogadores, O Robinho na época era um pouco mais velho, foi quem se pronunciou mais após o evento, mas sofreram um ataque em rede nacional. E aí onde está o respeito, a liberdade de consciência religiosa? Porque eu quero lembrar o que falou o dicionário: direito de professar opiniões religiosas e políticas que se julgarem verdadeiras. Meu amigo, se você julga que determinada coisa é verdadeira, como é que você pode ser obrigado a mudar de lado, digamos, já que estamos falando de futebol, virar a casaca? Se você tem na sua consciência que determinado comportamento é verdadeiro, por que eu tenho que ser obrigado a fazer o comportamento B, que no meu ponto de vista, na minha livre consciência, não é verdadeira? Eu não posso respeitar a decisão desses jogadores de não entrarem naquele lar espírita, da mesma forma que eu tenho que respeitar
a liberdade dos outros 11 jogadores que entraram e entregaram o ovo de Páscoa e fizeram todo um movimento lá dentro. Sabe qual é a maior característica do ser humano, na minha opinião, e uma das melhores? É poder mudar o seu comportamento diante da mesma situação. Uma situação onde eu, Carlos, com 18 anos de idade, me deparasse, com certeza, o meu comportamento não é o mesmo que hoje eu, Carlos, com 45 anos de idade, me deparo. Com certeza. Eu quero trazer um exemplo aqui, por exemplo, de um amigo meu, o deputado Marco Feliciano, que é pastor também. Eu soube de um outro pastor aqui do Ceará, que enfrentou nos corredores de um hotel lá em Balneário Camboriú, em um congresso chamado Gideões Missionários um congresso evangélico, né? Gideões Missionários, aonde um pastor encontrou com o deputado Marco Feliciano e, em público, praticamente o escorraçou, verbalmente. Outro pastor. Por quê? Porque aquele deputado deu uma entrevista para a Playboy. No caso, o pastor deu uma entrevista para a Playboy. Então, meu irmão, liberdade é o seguinte: eu sou crente em Cristo Jesus, eu professo a minha fé. Eu tenho a liberdade de entrar ou não em um hospital espírita. Eu hoje faria o quê? Entraria na hora, me convide. Agora lá, eu vou falar de Jesus Cristo. Então, aí é que está a questão. A falta de liberdade, ela vem quando as pessoas que não concordam com o seu pensamento, e aí o viés religioso é muito forte. Alguém falou aqui hoje que é intrínseco ao ser humano ter uma religião. É intrínseco ao ser humano crer em um Deus. É intrínseco ao ser humano ter esse lado forte espiritual. Até porque eu penso que, se formos perguntar, eu não vou dizer um percentual, mas a grande maioria diria que o ser humano tem um espírito. Eu atendi um cliente ateu esses dias. E atendi como atendo profissionalmente, como advogado criminalista. E esse também português, envolvido em uma situação de drogas, em uma situação de usuário dependente. Você olha para ele e vê que é um dependente destruído pela droga. E foi preso por tráfico, sem ter nada a ver com tráfico. E após a soltura dele ali, quando ele foi ao meu escritório, ele falou muito e tudo. E me disse, eu não toquei no assunto, eu deixei ele disse, eu disse, rapaz, procura uma maneira de se libertar dessa droga, uma internação. Vá onde for. Ele, doutor, eu inclusive sou ateu, mas eu vou no Universal domingo, porque me convidaram, então eu quero me libertar disso. Meu irmão, a Igreja Universal do Reino de Deus, eu vou citar ela porque é a mais criticada. Não queiram saber a quantidade de processos judiciais nas varas de família que essa igreja retirou de lá das varas de família e nem deixou chegar, desafogando o poder judiciário. Não queira saber a quantidade de drogados que esta igreja retirou das ruas, de traficantes. Então, eu tenho o direito de falar isso, de pensar isso. Eu tenho o direito de ir lá ou não. Eu tenho o direito de professar religião A, B ou C. O nosso colega advogado, fantástico, veio com a indumentária, me perdoe a ignorância se eu não falar alguma coisa correta em referência à nomenclatura, por isso não vou nem arriscar, veio com a indumentária que representa a sua religião e que ele tem aquela fé e tem como verdadeiro. E aí? Qual o problema? Meu irmão, foi falado aqui uma questão de que há uma guerra entre Islã e cristianismo. Eu queria só corrigir esse ponto. Nunca houve. Guerra é quando dois lados se degladeiam. Certo? Quando dois lados se degladeiam, há uma guerra. Agora, quando um lado é simplesmente devastado por outro, nós não temos uma guerra. Nós temos aí uma caça às bruxas e nós temos aí uma perseguição religiosa. 3.066 cristãos assassinados, 793 igrejas ou propriedade de igrejas atacadas em 2018. Isso é um levantamento mundial, tá? Claro que aqui não estão todos os casos. Isso é um levantamento mundial. 215 milhões de cristãos perseguidos nos 50 países que compõem a lista mundial, onde há esse tipo de perseguição. De 2016 para 2018, o número de mortes cresceu 150%.
cristãos. É assassinato, meu irmão. Eu não estou falando aqui como aqui no Brasil, que o Fábio Pochá vai no YouTube, naquele Portas do Fundo, e fica fazendo vídeo ridicularizando Deus, Jesus Cristo, e ridicularizando a fé cristã. Mormente o crente. Não estou falando disso aí não. Isso aí não me afeta em nada, não deveria afetar ninguém em nada. Não deveria. Agora aqui eu estou falando de assassinato. De assassinato. Isso sim. Existe uma guerra? Existe. Entre Islã e judeus. Por quê? Porque os dois lados atacam com bomba. Aí existe uma guerra. Cristianismo não. É abatido. Foi falado aqui do governo de Brasília. Então eu queria trazer um dado também. Existe um local em Brasília chamado Vila Planalto. 86,8% dos habitantes da Vila Planalto são crentes em Cristo Jesus. Crentes, quando eu falo em crente, estou falando do Evangelho. Certo? 31 igrejas foram derrubadas lá pelo governo do Distrito Federal. A última foi uma Assembleia de Deus, onde foi, no governo agora de Rodrigo Hollenberg, derrubada essa igreja, sem ordem judicial, sem aviso prévio e sem a igreja estar em lugar irregular. 31 igrejas derrubadas, meu amigo, em uma comunidade onde 86,8% são evangélicos. E só igrejas evangélicas foram derrubadas. E se a desculpa fosse regularidade, será que os prostíbulos e bares daquela comunidade estão todos regulares? Alvará de funcionamento tudo em dia, higiene e tudo? E por que nenhum foi sequer fechado? O que se dirá derrubado? Então, a questão toda que nos envolve é uma questão sobre o que é liberdade. Até onde o palestrante anterior a mim perguntou, até onde vai a minha liberdade? Essa definição popular, que é até onde começa a liberdade do outro, eu acho que é um bom parâmetro. Eu não acho um parâmetro ruim, não. Eu acho um bom parâmetro. A questão é a subjetividade do que o outro pensa que está atingindo a sua liberdade de acordo com o que eu falo. Eu já participei de mesas de debate sobre liberdade religiosa, onde os próprios debatedores procuraram me intimidar. Sabe por quê? O crente, se eu disser, por exemplo, o crente acredita que por trás de uma imagem existe um demônio. Eu estou falando simplesmente de uma crença que eu tenho respaldada no livro no qual eu professo a minha fé, a Bíblia. Isso não quer dizer que eu não vou sentar com um católico, que eu não vou sentar com uma pessoa do candomblé, umbanda, quimbanda, para conversar, para debater de forma sóbria e forma educada. Não concordar não pode jamais significar inimizade. Não concordar em área nenhuma pode significar briga, guerra, discussão. Jamais. Até porque já teve alguém que disse que toda unanimidade é boa, não é isso? E até mesmo dentro do cristianismo, eu não vou ter unanimidade. Vou nem botar outra religião. Dentro do cristianismo todo, eu não tenho unanimidade. Tem um pastor que diz que nós só teremos unanimidade no reino vindouro, segundo a nossa fé e o que cremos. Então, vou terminar. Então, eu não concordar plenamente com o que outro pastor fala, não me dá o direito de entrar em guerra com aquele pastor. Ao contrário, temos que debater cada vez mais para se chegar ao senso comum. Eu não concordar com o que um padre falou, ou o padre não concordar com o que eu falo, ou um sacerdote da Umbanda, da Quimbanda, não concordar com o que outro sacerdote fala, não é motivo para entrar em guerra. Ao contrário, é motivo para se aprofundar o debate de forma civilizada e educada. Até porque você jamais vai ver um cristão usando da espada, porque o nosso mestre disse que quem vive da espada, pela espada morrerá. E para finalizar, antes que mais uma vez peça, para finalizar, eu não vou deixar de citar aqui uma premissa cristã que está na Bíblia e que para mim é algo que de forma muito clara, muito tranquila, me dá a serenidade para jamais querer entrar em enfrentamento com alguém por causa de diferenças de religião. Lá em Romanos 14, 12 diz o seguinte: deste modo,
cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, meu irmão, eu creio que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Se você acha que está certo ou está errado, eu não tenho a ver com isso. Se eu acho que eu estou certo ou errado, você não tem a ver com isso. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Agora, eu tenho que ter o direito de professar. Aquela última decisão do STF é importantíssima. E está em consonância também com a palavra da Bíblia que diz: como crerão se não houver quem pregue? Então esse é um dos motivos maiores de quererem silenciar uma religião, um pregador ou um líder de qualquer que seja a religião. É por pura perseguição. Eu tenho que dar o direito de todo e qualquer líder de religião, de todo e qualquer sacerdote de religião, falar e professar a sua fé livremente. Quem ouvir, crerá da forma que for tocado no seu coração. Porque nós estamos falando aqui de religião. Religião tem que ter fé. E fé tem que tocar na alma. É racional no sentido de organizado. O culto a Cristo é racional no sentido de organizado. Mas tem que tocar a alma. Senão não é religião. Tá bom?